Uma conclusão muito clara do experimento de Michelson e Morley é a de que a velocidade da luz precisa ser absoluta, o que significa que, independente da direção, a velocidade da luz sempre vai ter que ser c, né? E ela não admite, então, composição de velocidades, por exemplo. Tipo, você não pode ter, porque você tem um referencial com velocidade v, a velocidade da luz não é mais c, ela é c mais v. Você não pode ter uma coisa desse tipo, né? Então, a velocidade da luz ela tem que ser c, qualquer que seja o referencial. Lembrando que por que, que eles sabem disso, né? Porque eles fizeram esse experimento em várias direções diferentes, onde a velocidade da luz poderia ter composição com o meio com que ela se propaga, que na época eles achavam que era esse éter, né? Então, e eles fizeram o experimento em várias direções diferentes e ainda assim a velocidade da luz era sempre c, né? Então, a ideia então é que a conclusão é que a velocidade da luz não depende de direção, não depende de referencial, não depende de nada desse tipo, né? Agora, uma consequência dessa conclusão de que a velocidade da luz é absoluta e não depende de referencial é a ideia de que o tempo então precisa ser relativo. E isso vai fazer com que em alguns experimentos que a gente possa pensar aqui, num experimento mental assim, a gente pode pensar em situações em que você possa ver o tempo estando dilatado, certo? E eu vou explicar aqui o que é que significa esse tempo ser dilatado. Eu estou falando aqui dilatado, vamos até fazer uma definição aqui. Ele é dilatado com relação ao tempo que foi medido em outro referencial, certo? Então é quando você compara o tempo de um referencial com o tempo medido por outro referencial, eles não concordam mais com esse tempo, tipo ΔT para um referencial é diferente do ΔT para o outro, e um deles vai estar dilatado com relação ao primeiro. Então como é que a gente vai ver isso? Aqui vai ser o seguinte: imagine que você tem um ônibus, certo? E você tá dentro do ônibus, tá aqui o ônibus, não é um desenho muito bom de ônibus, é mais ou menos isso. E aí imagine que você tá aqui dentro desse ônibus, certo? Então você tá bem aqui, você tem uma lanterna ou um laser aqui na sua mão, certo? Um apontador de laser, né? É, e aí você tá aqui, o ônibus tá em movimento com relação a quem tá na calçada, certo? E aí, quando você acende essa lanterna, e aí a luz da lanterna ou do laser bate no teto do ônibus onde tem um espelho, e aí volta para você, certo? E aí, cada distância dessa daqui, em cada trecho desse, vamos dizer que essa distância é d, tá certo? Então, o que aconteceu aqui é que essa luz subiu, desceu, andou dois caminhos de tamanho d, né? E chegou de volta onde você está, né? E aí vamos agora denominar esse seu referencial aí de referencial O', certo? E aí esse é um referencial que tem um eixo de coordenadas assim, né? Bem aqui ele tem, por exemplo, uma coordenada x', né? Então para você aqui, o seu laser aqui, ele está sempre na posição x' para você, né? Vamos dizer que, por exemplo, x' é igual a 2 metros, por exemplo, 2 metros com relação ao começo do ônibus, sei lá. Então, mas ele está sempre no x' igual a 2 metros no seu referencial, né? E aí pronto, então a luz subiu e desceu e aí você mediu aqui e tal. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Vamos pensar aqui, você teve um ΔT para você, que eu vou chamar de ΔT', certo? Porque seu referencial é o O'. E aí essa luz ela andou duas vezes um comprimento d com uma velocidade c, né? Então na prática é isso. O ΔT que você mediu foi 2d sobre c e termina aí o problema, né? Mas agora imagina que eu estou aqui do lado de fora, eu estou na calçada, numa parada de ônibus, por exemplo, e aí eu estou parado com relação a essa calçada, mas o ônibus está em movimento em relação a mim, né? Então aqui está a parada de ônibus, para ilustrar melhor aqui, certo? Pronto, eu estou aqui na parada de ônibus. É, e aí eu estou vendo esse ônibus que, com relação a mim, ele está andando com velocidade v, o que significa que o seu referencial inteiro, o referencial x', o referencial O', isso aí, tudo está andando com um tamanho, com uma velocidade v com relação a mim, né? Então aqui esse é o meu referencial, aqui o referencial aqui eu tenho uma posição x, um eixo de posições x, e esse é o referencial O, certo? É, na minha medida de tempo, como é que vai acontecer? Para mim, o que aconteceu foi o seguinte: essa luz ela andou mais do que o que você viu aí, né? Porque para mim, essa luz que você jogou pro teto do ônibus, ela andou um bocado aqui, acertou o teto do ônibus e desceu, porque no primeiro instante, quando você ligou a luz, o ônibus, para mim, o ônibus estava numa posição X,
e quando você recebeu a luz de volta, o ônibus estava em outra posição X, no eixo X. No eixo X' isso não acontece, né? Porque no eixo X' o ônibus está andando junto com o seu referencial. Mas no meu referencial, que é o eixo X, o ônibus está andando também. Então, a sua medida que você tem aqui, ó, você vai ter aqui um comprimento que quando a luz ela anda esse comprimento D no seu referencial, para mim ela nem andou só D, entendeu? Ela andou tipo essa diagonal que está bem aqui. Eu estou desenhando aqui o teto do ônibus, está deslocado com relação ao próprio ônibus, mas imagine que isso aqui é o teto do ônibus, tá certo? Pronto. Inclusive, esse ônibus ele andou aqui um comprimento, eu sei que comprimento foi esse que ele andou, né? Eu vou botar aqui um comprimento X que ele andou aqui, ele é a velocidade do ônibus multiplicado pelo tempo que eu medi aqui, né? Então, vamos separar esse movimento em dois pedaços e aí no final eu vou dividir, eu vou multiplicar por 2 a resposta, tá certo? Então vamos fazer assim, ó. A velocidade da luz nessa diagonal aqui continua sendo c, porque lembrem que a velocidade da luz não pode ser composta, não pode variar com direção, não pode acontecer nada com a velocidade da luz, ela tem que sempre ser c, né? Então qual foi o tempo que eu medi? Δt é o comprimento que ele andou, né? Então eu vou botar aqui um certo ΔS sobre essa velocidade c que está aí, né? Só que o problema é que esse ΔS aqui ele não é simplesmente d, né? Eu vou ter que descobrir esse ΔS a partir de um teorema de Pitágoras. Na verdade, com o próprio teorema de Pitágoras eu já consigo descobrir quem é esse ΔT aqui. Bom, no teorema de Pitágoras esse é o ΔS, é isso? Aqui o meu ΔS. Esse ΔS ele tem que ser c vezes ΔT, né? Então, c vezes ΔT ao quadrado é a hipotenusa, precisa ser d ao quadrado mais aí o outro cateto, que é v ao quadrado, ΔT ao quadrado, né? E aí eu posso reescrever isso aqui assim, eu posso passar o v ao quadrado para o lado esquerdo, e aí eu vou ter uma coisa tipo assim, ΔT ao quadrado vai ser d ao quadrado sobre C2 menos V2, né? E aí, então, eu posso reescrever o ΔT como sendo... vamos começar a chamar isso aqui de ΔT barra, porque isso aqui não é o tempo todo, né? Eu estou botando só metade do tempo. Vou começar a chamar isso aqui de ΔT barra, no final eu tenho que multiplicar por 2, certo? Aí, então, esse ΔT barra aqui, ele vai ser vai ser a raiz de tudo aqui, né? Então, vai ser D sobre raiz de 1... eu vou escrever C2 menos V2, mas depois eu posso escrever ainda D sobre C raiz de 1 menos V2 sobre C2. Certo? V2 sobre C2, né? Pronto. Aí, como eu disse, o ΔT de verdade, na verdade, tem que ser 2 vezes isso aí, porque eu só estou contando aí metade do tempo. Então, ele é 2 vezes o ΔT barra. Então, vai dar 2D sobre C raiz de 1 menos V2 sobre C2. E aí tá aí. O meu tempo ficou diferente, né? Esse tempo aqui ficou diferente desse outro tempo aqui. Tá vendo aí? O que eu estou concluindo agora é que ΔT vai acabar sendo 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. E aí aqui, ó, 2D sobre C, esse 2D sobre C eu tenho aqui também, né? Ó. Então, isso aqui é o próprio ΔT'. Eu posso escrever isso aqui ainda assim, ó, gama ΔT', certo? Onde esse gama agora vai ser essa razão toda aqui. Se você pensar que essa velocidade aqui sempre é menor do que a velocidade da luz, esse gama sempre é maior do que 1, não é isso? E aí, no final das contas, o tempo que eu estou medindo do lado de fora é um número maior que 1 multiplicado por ΔT', né? Se as nossas velocidades fossem as mesmas, se V for igual a zero aqui, a sua velocidade é igual sua velocidade em relação à minha é zero, aí os nossos tempos são iguais. Mas se a sua velocidade for um pouquinho, for crescendo um pouquinho, for chegando cada vez mais perto da velocidade da luz, você vai começar a ver um gama muito diferente de 1, muito maior do que 1, né? E aí eu vou medir um tempo muito maior do que o tempo que você mediu dentro do ônibus aí. E aí essa que é a dilatação do tempo, né? Onde é que tá por que você nunca tinha percebido isso antes, né? Onde é que está o problema aí?
O problema é que o que você está fazendo aqui é com luz, não é com bolinha. Você poderia pegar uma bolinha, jogar aqui para cima, bater no teto e voltar. E aí aqui, quando eu olhasse, eu via essa bolinha chegando aqui, batendo no teto e descendo. Por que não pode ser uma bolinha? Porque se for uma bolinha, eu posso fazer composição de velocidades. Eu posso dizer que essa velocidade que está aqui é a velocidade da bolinha na vertical mais a velocidade do ônibus. E aí a velocidade dele aqui vai ser alterada e aí eu posso dizer que o tempo não foi alterado. Mas se eu disser que isso aqui é feito com luz, aí eu obrigo que a velocidade da luz não pode ser composta, e aí isso só vai ser relevante se a velocidade do ônibus for muito grande, né? Aí eu já tenho que começar a dizer que o tempo é relativo, porque a velocidade da luz não pode ser composta. Eu não posso simplesmente somar a velocidade do ônibus com a da luz, né? Senão o experimento de Michelson-Morley estaria errado, né? Então essa que é a ideia aí. Agora, tem a conclusão da coisa toda aqui. É que alguém mede um tempo que a gente vai começar a chamar de tempo próprio, e tem outra pessoa que mede um tempo que a gente vai começar a chamar de dilatado. Só que aqui eu fiz a conta e aí agora eu sei quem foi que fez o dilatado, quem foi que mediu o tempo dilatado e quem foi que mediu o tempo próprio, né? Mas e o que tem de diferente de um para o outro, entendeu? Por que eu posso dizer que um é... Como é que eu posso pegar uma situação qualquer e saber que o intervalo de tempo de uma situação é o próprio, o intervalo de tempo da outra é o dilatado, entendeu? Tipo, o que é que esse referencial tem de especial, ou esse tem de especial, para dizer que esse daqui tem um tempo próprio e esse outro aqui tem um tempo dilatado, né? Você poderia dizer, é porque esse referencial aqui é o ônibus está andando. Sim, mas eu posso dizer também que você está no ônibus, você vai pensar que você está parada e eu é que estou andando. Então como é que a gente vai resolver isso aí, entendeu? Então a gente resolve isso aí fazendo as definições um pouco mais precisas das coisas, tá certo? A gente precisa definir o que é que significa referencial do tempo próprio. Então, quem é o referencial que mede o tempo próprio? Para você medir tempo próprio, na verdade, o que você está medindo aí não é exatamente um tempo, né? Porque, tipo, tudo que você está medindo aí é intervalos de tempo, não é isso? Para você medir intervalos de tempo, você teve que dizer que teve uma coisa que começou e uma coisa que terminou, e aí é o intervalo de tempo entre essas duas coisas que você está medindo. Δt, que você está medindo aí, ou Δt', ele é um intervalo entre dois eventos. Não é isso? Por exemplo, eu posso dizer que um evento é ligar um cronômetro, o segundo evento é desligar o cronômetro. Entendeu? Eu posso dizer que um evento é ligar o laser e o segundo evento é receber a luz do laser refletido no teto, né? Eu posso dizer que um evento é a luz do laser sair do seu aparelho de laser e o segundo evento é o laser bater no espelho do teto do ônibus. Você pode definir dois eventos assim, e aí você vai ter os Δt definidos dessa forma aí, né? Por que isso aqui é relevante? Porque agora eu sei uma coisa que aconteceu em um dos referenciais e no outro não aconteceu. No referencial do ônibus, você tinha um referencial que era o O', não é isso? Nesse referencial, o evento 1, que é o evento A, certo? Que é a luz sair do laser, né? E o evento B, que é a luz chegar no laser, eles dois acontecem nesse referencial no mesmo ponto, né? Então vamos colocar aqui, eu não preciso botar nenhum valor para ele não. O importante é isso, é que quando você olhar lá dentro do seu ônibus lá, deixa eu fazer aqui o desenho do ônibus só para você entender melhor aqui. Você estava lá dentro do ônibus, né? Dentro do seu ônibus você tem, por exemplo, sei lá, uma fita métrica aqui no chão que vai medir o seu referencial, que é o X'. Quando você olhar a luz do laser saindo, esse é o evento A. Em X' ele acontece onde? No ponto XA. Linha, né? XA linha. Né? Aí a luz bate no espelho do teto. Quando ela descer, ela chega na sua mão novamente, no lugar de onde ela partiu. E aí quem é o XB'? É o mesmo XA. Né? Então pronto. Quando isso acontecer, esse é o referencial próprio. No meu caso, isso é diferente.
pode verificar aí, ó. Porque isso que está acontecendo aqui, isso é no referencial do O', né? Mas vamos pegar o meu referencial, que era o referencial O bem aqui. Tá bem aqui o eixo, né? Ó. Esse é o eixo X, né? E aí o ônibus está andando, né? Com velocidade V com relação a mim, né? Que estou do lado de fora, que estou no referencial O, né? Então, para mim, o que é que aconteceu? A luz saiu num ponto que no meu referencial é o ponto XA, e aí o ônibus andou. Quando a luz desceu de novo, ela chegou num ponto que no meu referencial é o XB. Lembre que você tá só você tem uma fita métrica aqui no chão que mede os x', x''A vai ser igual a x''B, obrigatoriamente. Mas no meu referencial, a minha fita métrica está na calçada, entendeu? Então, o ponto XA onde a luz saiu não é o mesmo ponto XB onde a luz chegou. E aí, por causa disso, o meu tempo vai ser dilatado. Então, é assim que você vai descobrir quem é que mede o tempo próprio, quem é que mede o tempo dilatado. Para começar, tempo não é simplesmente tempo, é intervalo de tempo. Se é intervalo de tempo, ele é um intervalo de tempo entre dois eventos. Se os dois eventos acontecerem no mesmo lugar no seu referencial, é porque o tempo que você mediu é próprio. Se os dois eventos acontecerem em lugares diferentes no seu referencial, é porque o tempo que você vai medir certamente é dilatado. Existe alguém que estava medindo, por exemplo, poderia existir alguém que estava fazendo a medida desses dois eventos aí junto do lugar onde os eventos estavam acontecendo, e aí para essa pessoa, ela poderia estar medindo os dois eventos acontecendo no mesmo lugar, entendeu? Aí, se ela fizer isso, o tempo que ela mede é próprio, se o tempo que você mediu entre os dois eventos está dilatado, entendeu? Então, essa aqui é a ideia aí. Então, você pode pensar, por exemplo, ao invés de ser luz, você pode pensar uma explosão. Você tem duas explosões, você pega dois traques, dois estalinhos, e aí você está dentro do ônibus. Você joga um estalinho no chão, e aí, esse é o evento A. Você joga estalinho no chão no mesmo lugar no ônibus. Aí esse vai ser o evento B, certo? O intervalo de tempo entre esses dois eventos dentro do ônibus vai ser diferente do intervalo de tempo entre esses dois eventos fora do ônibus. Porque dentro do ônibus você jogou o estalinho duas vezes no mesmo lugar, e para mim, eu vi os estalinhos chegando no chão e estourando em dois lugares diferentes. Então, por causa disso, o ΔT entre esses dois eventos de quem está no ônibus é o próprio, e o meu vai ser dilatado, né? Então isso aí vai criar, vai agora assegurar quem é que é o próprio e quem é que é o dilatado, certo? Então é só você pensar em termos de quem são esses eventos. Isso que eu estou falando aqui está parecendo arbitrário, mas se você olhar a matemática mesmo desse problema, que é a matemática das transformações de Lorentz, certo? Se você olhar as transformações de Lorentz, isso vai ficar muito mais claro, certo? Porque nas transformações de Lorentz, você vai ter, se você fizer o ΔT e o ΔX, você vai ver que que você vai encontrar aquela expressão que eu vi antes, do ΔT igual a gama ΔT', isso aqui só vai acontecer se em um dos referenciais o ΔX for 0 e no outro não for, certo? Então é isso.